Ora, boas tardes pessoal, como é que está tudo por aí? Espero que estejam um pouco melhores que eu estou assim um bocadinho todo de nariz entupido. Mas está um pouquinho melhor que ontem. Era para ter feito este vídeo ontem, mas a voz estava um bocadinho mais anasalada. De qualquer forma, pessoal, vou fazer-vos aqui um pequenino, muito pequenino resumo destes últimos 7 dias da Ucrânia, ou da Rússia versus Ucrânia versus Rússia, pronto, vale o que vale. Neste momento penso que seja Rússia mesmo contra a Ucrânia, porque é uma coisa que não se está a conseguir compreender o que é que se está a passar na Rússia, na cabeça do Putin, mas pronto. Enfim, pessoal, vamos lá então aqui tentar fazer um, um resumo dos 7 dias passados desde o início da tentativa de invasão da Ucrânia. E o que é que sabemos até agora? Uh, Na verdade, a pressão feita pela Rússia já vinha subindo de volume faz tempo, com o constante aumento de tropas e armamento militar junto às fronteiras da Ucrânia, alegando treinos militares por parte dos russos. Até aí, tudo mal, mas tudo bem, pois não influenciava diretamente no dia a dia da Ucrânia nem da sua população. Apesar de tudo o que os russos estavam a fazer, influenciar no mal e estar da Ucrânia. Não havendo confrontos diretos, os militares ucranianos foram ficando apenas em alerta, até ao fatídico dia 21 de 2 de 2022, quando entrou em Donetsk e Lugansk, que, apesar de serem zonas separatistas, são pertencentes à Ucrânia, tal como era a Crimeia em 2014, para quem não se lembra, quando a Rússia invadiu também esse espaço, alegando também que foi a pedido da própria Crimeia, para poder apoiar e ajudar. O facto é que a própria Ucrânia e o resto do mundo alega que a Rússia fez uma ocupação ilegal da Crimeia e agora, com a entrada de Donetsk e Lugansk, simplesmente rasgou o Tratado de Minsk, que foi assinado em 2015, em que ambas as frações, Rússia e Ucrânia, concordaram em não enviar forças militares para lá. Enquanto a Rússia entrou lá, uh, passou a ser uma invasão, não é? Uh, Tal como foi feito na altura da Crimeia. Ou seja, que assim que incumpriram no tratado feito, não é? Assim que eles entraram lá com forças militares, é uma invasão. É uma invasão, não é hipótese. Pertencente, não esquecer, à Ucrânia. Eram duas cidades, tanto Donetsk como Lugansk, eram ambos Ucrânia. Isto é apenas uma à parte, mas sabemos que não foi só a Rússia que já fez estas invasões assim maradas. Para alguém que esteja aí e se lembre, por exemplo, do Iraque. Mas pronto, prosseguimos. Vamos seguir em frente. Que isto não se trata da América, mas sim da Rússia e da Ucrânia. Passemos então para dia 23. Alguns hackers russos fazem um ataque cibernético às forças militares ucranianas, deixando os mesmos às cegas e aos meios de comunicação para que o povo simplesmente não soubesse o que se estava a passar. Dia 24 do 2, o dia do início da invasão. Durante a madrugada, o presidente russo Putin fez fortes acusações ao governo ucraniano de genocídio nas zonas separatistas de Donbass. Durante o pronunciamento, ainda exigiu a imediata rendição do governo ucraniano, fazendo assim um ataque direto ao presidente Vladimir Zelensky, querendo substituição ao mesmo por um governo pró-russo. Após o término do seu discurso, este deu início a um ataque à Ucrânia, começando a chover mísseis sobre vários pontos da Ucrânia. Os primeiros alvos foram centros militares e de comando de radares.
da Ucrânia para tirar o poder de acesso aéreo da Ucrânia, tendo a Rússia alegado que era uma ação defensiva e de apoio auxiliar aos separatistas pró-russos em Donetsk e Lugansk, zona em que os russos até fizeram muito poucos ataques, dedicando a sua força bélica na cidade de Kharkiv, sendo esta a segunda maior cidade ucraniana, e virando-se também para Mariupol, outro ponto estratégico para poder ocupar toda a costa ucraniana, sendo que Odessa, também zona costeira, foi atacada pelas forças russas que, alegadamente, estariam naquela zona para exercícios militares com a Bielorrússia, tornando-se claro que os exercícios militares eram apenas uma fachada para um ataque à Ucrânia. Neste ponto, a Rússia leva colunas militares por toda a fronteira da Ucrânia, mostrando a sua força militar para que não houvesse tempo da Ucrânia se defender. Mesmo nesse mesmo dia, o presidente ucraniano ativou a lei marcial e convocou para a guerra todos os ucranianos que com bastante rapidez fizeram surgir efeitos positivos na travagem das tropas russas, que começaram a sofrer fortes perdas em materiais militares como soldados. Até ao meio-dia, dia 24, dezenas de líderes de outros países se meteram contra a invasão russa, acusando o presidente russo de ter mentido e enganado o mundo ao longo das últimas semanas, alegando apenas que se encontrava na zona para fazer testes militares. Os tais testes militares que acabaram por dar na invasão. No dia 25 de 2 de 2022, vê-se longas filas de viaturas a querer sair do país, aeroportos cheios e estações de comboio lotadas de gente querendo sair. Infelizmente, são muitos os vídeos e imagens de pais a terem de deixar os seus filhos, pois os homens estão proibidos de fugir do país para lutar a favor do país. A Rússia continua a tentar entrar em Kiev, a capital ucraniana, em que a maioria dos ataques se dão durante a noite e a madrugada. Mas as forças russas começam a ter as suas forças travadas em cidades como Kharkiv e Sumy, onde começam a deter os comboios militares russos de avançar e poder cercar Kiev. Nessa manhã são chamados todos aqueles que se encontram na reserva militar a juntar-se à luta, tendo sido distribuído mais de 18.000 armas a todos os novos militares acabados de chegar para defender a capital ucraniana. O presidente ucraniano faz ainda um desabafo que, após falar com 27 países da União Europeia, que todos demonstram, infelizmente, medo e pouco ou nenhuma vontade em ajudar, ajuda mais efetiva, e que ele e o seu povo se encontravam sozinhos, numa luta, mas que não iriam baixar os braços. Por acaso essas imagens, não sei se o pessoal, quem viu, se lembra, mas demonstra-se claramente um presidente desanimado, desiludido e com pouca esperança. Ainda assim, dia 26 de 2 de 2022, terceiro dia de combates constantes entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia continua a avançar, apesar de muito mais lentamente, apanhando muita resistência ucraniana, fazendo muitas baixas russas e conseguindo travar algumas forças russas mesmo. Durante a noite foram lançados vários mísseis contra Kiev, havendo já vários prédios e baixas civis. 3 dias de ataques com várias baixas de ambos os lados, mas provavelmente com maior incidência no lado russo, o que é impressionante, e muitos feridos. Durante este dia, o presidente ucraniano fez um comunicado informando que a coligação anti-guerra com a Polónia e com a Holanda fez uma coligação anti-guerra com a Polónia e a Holanda, mandando esses mísseis e antitanques e mísseis antiaéreos para apoio à Ucrânia. Biden fez também na manhã de dia 26
um memorando com uma ajuda de 250 milhões de dólares em assistência geral e 350 milhões de dólares em itens de defesa, provavelmente mais mísseis. A França, Inglaterra e a Polónia também seguiram o apoio americano, dando também um apoio monetário à Ucrânia. Foram feitas filmagens de tanques russos parados, já sem combustível, e os seus militares sem alimentos, dando a entender que a Rússia já esperava ter conseguido conquistar Kiev e não estava à espera que a Ucrânia conseguisse resistir durante tanto tempo aos ataques russos. Vamos avançar para dia 27 de fevereiro de 2022. Os russos continuam a tentar avançar, mas a cidade onde os russos entram, os civis e militares ucranianos atacam os russos com coquetéis molotovs e bombas caseiras, conseguindo abrandar o avanço russo. A Europa e muitos países continuam a fazer várias sanções à Rússia e neste dia foi a expulsão da Rússia do sistema SWIFT, o que faz com que o sistema financeiro russo receba um duro golpe nas suas transações monetárias, como iremos ver um pouco mais à frente. Os 20 bilhões que a Rússia está a gastar por dia com esta guerra vai-se fazer sentir com que falte financiamento para continuar a progredir nos ataques constantes que estão a ser feitos à Ucrânia, tornando uma questão de dias até que o poço possa secar e não ter mais como continuar a avançar com as suas tropas. Dia 28 de 2 de 2022. Como se tinha previsto, os russos continuam a ter mais dificuldades em continuar com a caravana militar contra Kiev, havendo cada vez mais relatos de militares russos a saquear supermercados para poderem ter alimentos e deixarem tanques parados por falta de combustível. Para dificultar ainda mais o avanço russo, a Suíça decide entrar na luta escolhendo um dos lados para apoiar, neste caso a Ucrânia, congelando os ativos russos e bilhões de dólares, tanto de Putin como do governo russo, para que haja uma paragem de financiamento por parte deles às suas forças militares. A Suíça, que era uma parte neutra, já há algumas dezenas de anos, decidiu entrar com estas sanções para afirmar solidariedade com a Ucrânia. Os russos começam a mudar de estratégia, atacando Kharkiv com outros géneros de bombas divisíveis, que, rebentando no ar, largam um género de granadas, aumentando assim o raio de ataque. Este ataque aumenta em larga escala baixas civis e não se sabe ao certo se é uma forma de desmoralizar os militares ucranianos ou se é um sentimento de frustração por parte dos russos não estarem a conseguir alcançar o seu objetivo de dominar as grandes cidades ucranianas, visto já estarem a passar alguns dias e eles continuarem sem conseguir agarrar as cidades que querem. No dia 1 de 2 de 2022, os russos continuam a bombardear a cidade de Mariupol e a cercarem a cidade para terem acesso ao mar de Azov, para poderem bloquear apoios por mar e terem o total controle da cidade e acesso por mar também. Ao norte foram vistas imagens de satélite com uma caravana militar com mais de 60 km, onde continuam a bombardear a cidade de Kharkiv, onde um dos mísseis acertou na sede governamental, fazendo um estrago enorme a nível material e, infelizmente, humano, matando várias pessoas e ferindo muitas outras neste ato bárbaro. A Rússia mantém a pressão tanto a norte como a sul, não descurando nenhum dos dois e apertando o cerco a Kiev. Apesar disso, a inteligência russa contava já ter a cidade de Kiev ocupada desde o dia 28. Então, desde o dia 1, que a estratégia mudou quando aparentemente não havia vontade do presidente russo em fazer grandes baixas civis. Talvez também para poder dizer que, estão a ver, a minha ideia nunca foi matar civis, mas sim, infelizmente, não é o que se está a passar e mudou então essa tática.
porque os civis, muitos deles estavam atrasando a invasão. Tudo mudou desde ontem, dia 1, em que o aumento dos mísseis nas cidades se faz sentir com mais impacto e neste momento sem grande preocupação se atingem pontos estratégicos ou militares, apenas são lançados para destruição. Dia 2 de 3 de 2022, o sétimo dia de lutas, o presidente ucraniano continua a fazer força para entrar na União Europeia ou na OTAN para poder receber não só o apoio militar europeu, mas também os recursos financeiros. Enquanto isso, os russos continuam a avançar, mesmo que muito lentamente, devido à bravura de muito do seu povo ucraniano, que tem conseguido atrasar o avanço russo. Houve também uma vitória enorme com as sanções impostas à Rússia. O banco Sberbank saiu da Europa devido a sanções e para se tentar manter sem entrar em bancarrota. O sistema SWIFT deu uma machadada enorme no sistema bancário russo e antes que houvessem bancos a falir, a saída pareceu a melhor solução. Na própria Rússia, o seu povo foi em grande escala levantar dinheiro com medo de haver bloqueios do dinheiro e estando a fazer com que bancos russos comecem a ter cada vez mais dificuldade de liquidez. Pessoal, isto é os 7 dias que passaram desde o início desta confusão que foi armada. Tal como eu vos tinha dito, isto é um vídeo, é um mini recurso, resumo de tudo o que se está a passar. Há muito, mas muito mais por trás de tudo isto. Este véu que se pode descortinar. Apesar de muita da informação não se saber e muito provavelmente nem ser a certa. Temos já notícias de uma ideia nuclear por parte do Putin e talvez ele não esteja a raciocinar ou a equacionar bem o resultado que poderia ter em usar tal armamento e nem iria seguir o raciocínio dele quando diz que esta a invasão à Ucrânia era para proteção do seu povo, que neste momento é uma pergunta que se deixa no ar. Estará mesmo ele a proteger o povo russo assim? O medo dele ter uma Ucrânia aliada à União Europeia e à OTAN, penso que está mais perto agora com esta invasão do que estava antes, em que havia conversações na mesa e se percebia que a OTAN, apesar de não dizer sim, também não dizia não à Ucrânia. Era um género de aqueles nins que a gente faz, nem sim nem não. Também e com certeza por saber que a Rússia iria ter uma palavra a dizer caso a OTAN aceitasse a Ucrânia no seu leque. Ao fazer esta jogada de estratégia de invadir a Ucrânia, apenas atrasou um pouco mais a entrada deles na OTAN, mas ao mesmo tempo deu um empurrãozinho à Ucrânia para que fosse aceite nos Estados-membros, podendo assim receber apoios devidos aos países pertencentes aos 27. Isto é como eu vos digo, pessoal, isto é apenas um ovinho numa cesta enorme de ovos. Há muito mais para falar, há muito mais para se dizer. Há uma catrafada de coisas que se estão a passar. Mas, pessoal, se vocês pesquisarem só um pouquinho que seja no Google, vocês vão ver a montanha de informação neste conflito. Eu não sei quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Sei que o Putin perdeu a razão no preciso momento em que decidiu avançar para uma invasão. Entregar a alma assim e a de tantas outras pessoas é incompreensível. Pá, que Deus tenha piedade de todos, mas que o castigo dele vai ser ruim e eu não gostava de estar no lado dele. Enfim,
Pessoal, um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, e até ao próximo vídeo.